Bom, acho que primeiro, boa tarde a todos. Queria começar me apresentando. Eu sou Nath, querida, obrigada pelo coração. Bom, boa tarde para todo mundo que está aqui me assistindo. Acho que eu posso começar me apresentando. Eu sou a Victoria, eu sou vice-tesoureira ali do DCE. Esperar um pouquinho mais de gente entrar. Mas eu queria. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Vocês podem me dizer ali nos comentários? Sim. Bom, acho que eu posso começar apresentando para vocês a calourada digital que o DCE está promovendo nesse início de semestre. Ela, como o próprio nome já diz, ela é totalmente digital em plataformas online como Instagram, Blackboard Collaborate, que é utilizado pela Fevale, e ele é aberto a toda a comunidade, tá? Vai ocorrer na próxima semana, do dia 24 a 28 de agosto, e a programação vai contar com diversas atividades acadêmicas, culturais, o trote solidário que está ocorrendo nessa semana, mas que não é só para os calouros. Nós estamos promovendo a doação de alimentos para o Banco de Alimentos aqui de Novo Hamburgo, da região do Calçado, e a doação de sangue para o Hemovida, o hemocentro ali do Hospital Regina. Acredito que é a oportunidade de todos sermos solidários, porque juntos saímos mais fortes, né? E a live de hoje, ela traz uma temática bem legal, assim. É como montar o currículo e se comportar em uma entrevista. E vai ser com a nossa convidada, a Gabriela, e ela é dos nossos parceiros do Pra Valer. Oi, Gabi, tudo certo? Oi, boa noite. Hein? Bom, eu acho que tu pode começar te apresentando um pouquinho Tá bom, e legal. Bom, boa noite, pessoal. Então, meu nome é Gabriela, eu sou gerente de gente e gestão no Pra Valer e vim aqui convidada pela Fevale para bater um papo com vocês e contar um pouco da minha experiência com RH e como que eu posso ajudar vocês aí a construir um currículo que seja interessante, que seja atrativo e como se comportar também nas entrevistas. Imagino que seja um período aí, uma época que todos vocês tenham interesse nesse assunto. Bom, eu acho que começando aqui o bate-papo, acho que o principal é que o currículo é sempre uma questão, né? Então, todo mundo sabe que é muito importante, ele acaba sendo meio que a vitrine de todo mundo, de qualquer profissional. Muitas vezes é o primeiro contato que ou o RH ou um gestor vai ter com as pessoas. Então, ele é essencial e ele ser atrativo e ser organizado, e claro, faz total diferença no processo seletivo, né? Então, acho que uhum. começar o papo falando um pouco sobre isso. E aí, aproveitando aqui para dizer que o Pra Valer fez um compilado e a gente escolheu 23 modelos de currículos de profissões diferentes para vocês acessarem e darem uma olhada e pode servir aí como inspiração para vocês montarem seus currículos, tá bom? Vai chegar aí um link aqui nos comentários e aí vocês conseguem acessar depois da live também. Isso. A gente também vai deixar esse link disponível com a live salva. E acho que a partir de tudo isso, a primeira pergunta que eu tenho é como é que eu informo a minha pretensão salarial no meu currículo? Tá. E se eu devo informar, né? Porque eu sou bem leiga nisso. Tá bom. Acho que pretensão salarial, assim, logo de cara, sempre é um tabu, né? Você deve falar, se não deve ser dito. As pessoas ficam geralmente com dúvida mesmo. Acho que é uma dúvida bem frequente. Qual que é a minha opinião? É,
geralmente, assim, de prática, não colocar no currículo a pretensão salarial. Então, deixa para falar sobre pretensão salarial na primeira conversa, que geralmente é com o RH, porque aí Uhum. normal que a própria pessoa do RH já pergunte, já entre nesse assunto, e aí, obviamente, você já vai ter a chance de falar. E se a pessoa de RH não perguntar, é muito comum e não tem problema nenhum você mesmo abordar o assunto na entrevista. Então, nesse primeiro bate-papo. Então, a primeira dica é não colocar no currículo e deixar para fazer isso no primeiro bate-papo. Mas existem alguns processos diferentes que o RH pede para colocar no currículo, e aí sim, óbvio, já dá para colocar mesmo. E tem até alguns processos que você vai cadastrando informações pelo site, né? Ou pelo Uhum. site de carreira, um site de vagas. E aí também, quando tem esses campos para cadastrar, geralmente tem um campo de pretensão e aí também já dá para colocar a pretensão, né? Então, acho que depende muito de cada processo e como se você tem ali algum indicativo que te diz para colocar a pretensão. Se não, deixa para falar na entrevista com a. Tá. E como eu faço o cálculo da minha pretensão salarial? Esse eu acho que é um dos pontos principais. Porque eu não sei mensurar se eu para calcular se eu calculo que eu já investi na minha educação, se é só os meus gastos, como eu faço esse cálculo? Tá. É, é necessário analisar um monte de coisa, tá? Então eu vou falando Uhum. tópicos, dando algumas dicas separadas, que é importante a gente fazer uma análise de vários fatores que acabam somando para que você pense na sua pretensão, né? Então, acho que o primeiro ponto, e quando a gente fala de uma entrevista, né, de emprego, obviamente, todo mundo precisa fazer conta dos seus custos e, sei lá, do seu estilo de vida, vamos dizer assim, né? Então, qual que é o mínimo que você precisa ganhar para pagar seus boletos e assim por diante. Então, isso, obviamente, é super importante, mas não é tudo, né? Assim, precisa sempre ter um equilíbrio. Aí, outra coisa que é bem importante é todo mundo pensar aí, de fato, na experiência profissional. Então, não adianta, né? Assim, nossa, eu quero ter um custo de vida super alto, quero, enfim, gastar dinheiro com um monte de coisa, mas tem uma experiência pequena. Não vai casar as coisas, né? Então, óbvio que a experiência É, profissional, ela conta bastante para quanto que você vai pedir ali de salário e etc. Aí tem também uma questão da situação, que é muito pessoal de cada um, né? Então, qual é a sua situação? Esse é o primeiro emprego? Você está mudando de carreira, então você, né, assim, de alguma forma, você tem muita experiência em uma área ou em alguma coisa muito específica e você quer migrar para outra coisa. Isso vai fazer diferença também, né? Assim, isso precisa ser colocado na balança. Putz, eu tô no emprego hoje, tô super feliz, então só vou mudar se for uma pretensão, se for uma oferta muito maior do que eu tenho hoje. É uma outra situação que você pode jogar a pretensão um pouco mais alta. Agora, não, tô muito infeliz aonde eu tô e quero muito, muito, muito trocar de emprego ou mudar de empresa. Então, aí também te faz, às vezes, trocar até meio que elas por elas, sabe? Então, ganhar a mesma coisa que você ganha hoje, porque o que vai importar ali é mais a sua felicidade que o salário mesmo, né? Então, sim. sempre pensar na situação da pessoa, né, e atual, faz bastante diferença também nessa análise toda. Último salário. É uma referência para quem está desempregado, então você lembrar de qual era seu último salário, se ele era um salário legal que te ajudava, né, te cobrir ali todas as contas que você tinha no mês a mês. Pode ser uma referência também. E aí acho que tem um outro ponto que também é legal da gente pensar, que é um pouco, que é até um pouco do que a gente tá vivendo, né? Assim, tá de alguma forma vivendo, que é momento de crise. Então, em momentos de crise, que às vezes o mercado dá uma esfriada, tem menos oportunidade no mercado como um todo, é importante também fazer alguns tipos de ajuste, né? Não adianta achar que tá tudo igual e que as empresas estão contratando igual. Então, é importante também dar uma refletida e sentir se vale a pena fazer algum tipo de ajuste. Aí é óbvio, né? Assim, como eu já comentei no comecinho, não adianta fazer uma pretensão absurda e não ser contente com sua experiência ou com anos de formado, alguma coisa do tipo que, enfim, não vai fazer sentido, né? E às vezes você vai ser
desconsiderado de um processo seletivo só por ter uma pretensão muito fora do todo, né? Então é importante também ser, de alguma forma, transparente e honesto ali na hora da pretensão, né? Que mais? E aí acho que tem mais um ponto também que é bem importante, que não é analisar, quando a gente fala de pretensão, normalmente a gente está falando do salário, de fato, né? Assim, do salário do mês a mês. Mas é bem importante a gente também pensar nos benefícios. Então, tem empresa. E aí, porque depende muito de empresa para empresa. Então, tem empresa que o salário base é menor, mas tem muitos benefícios legais. E tem empresa que o salário base é mais agressivo, então é maior, e tem quase nada de benefício. Só que a hora que você coloca na conta ali e soma tudo, pode ser que chegue no mesmo número no fim do mês. Então, por isso que também é importante analisar os benefícios que a empresa dá, porque isso sempre vai compor o salário no fim do mês, né? E aí, acho que tem última análise, que acho que a gente vai falar bastante aqui durante o papo, porque é uma forma que eu gosto bastante de encarar a carreira como um todo, que é sempre pensar na empresa como você é, qual é o seu estilo e o que você está procurando. Então, nada adianta você receber a proposta de uma empresa que é uma super proposta de remuneração e de benefício, mas os valores daquela empresa não serem os mesmos valores que você. Isso, de alguma forma, vai fazer você ser feliz por muito pouco tempo naquele lugar, sabe? E não é só remuneração e salário que faz um profissional feliz. Tem muitas outras coisas dentro do trabalho de uma empresa que vai fazer você ser feliz, etc. Então, isso é bem importante também. Sim, todo o ambiente afeta o profissional como um todo, né? Isso. Não é só o salário. Exatamente. Bom, eu já te perguntei se eu devo informar e como eu faço esse cálculo. Mas como eu negocio com o meu possível empregador em uma entrevista o meu salário? Eu devo informar um salário, às vezes, um pouquinho mais alto para poder reduzir, ou eu digo, não, eu bato pé. Esse é o mínimo que eu aceito e nada menos do que isso. Como eu faço essa negociação? Eu acho que eu sou da linha que acho sempre interessante existir uma negociação, mas uma negociação que seja transparente mesmo. E não no sentido de, vou jogar lá em cima, porque aí o cara vai jogar lá embaixo, e aí eu jogo um pouco mais, e ele joga um pouco menos, e aí a gente vai chegar no meio termo, sabe? Acho que meio que fazer como se fosse um leilão não é legal. Mas tempo, dá um valor muito fechado, então falar, minha pretensão é R$ 4.000 e é R$ 4.000, também pode transparecer de alguma forma que você é inflexível ou que não existe nenhum tipo de conversa, né? Então, o que eu acho importante é dizer qual é o mínimo ou dizer um range, né? Então, tipo, minha pretensão é entre R$ 4.000 e R$ 5.000. E aí o recrutador já entende que existe ali uma negociação entre vocês dois, mas também, provavelmente, o recrutador não vai fazer uma proposta menos de R$ 4.000, já que você disse que é entre 4 e 5. Então, de dar um range que eu acho que acaba ajudando para os dois lados, né? Fica claro que existe um mínimo, mas também não é um número fixo. Aí, outras coisas que eu acho que é importante na hora da negociação. Então, eu sempre acho que é importante existir essa conversa transparente e direta mesmo, e o candidato ali, né, ser bem firme também, assim, na hora que ele fala. Então, entender qual é esse range. Eu acho que quando o candidato fala, não sei, me diz você, acho que fica meio demais, sabe? Então, acho que vale ser firme nesse momento. E também acho, assim como eu acabei de comentar na outra pergunta que você fez, Vicky, eu acho que é super importante sempre levar em consideração o que o recrutador está te contando, ou o que o próprio gestor contou, do plano de carreira dentro da empresa. Então, assim, ninguém hoje está numa empresa para ficar naquele cargo para o resto da vida. Então, é óbvio que você vai negociar o seu salário para a sua entrada na empresa. Mas o que mais vai importar não é o seu salário naquele momento. É a carreira que você pode construir dentro daquela empresa. Então, o que é muito interessante de pensar é realmente se existe esse plano de carreira. Porque quando ele existe, você vai, né, assim, conforme você for entregando e se identificando com aquela empresa, você vai crescendo e ganhando mais consequentemente, né? O salário acaba sendo uma consequência sempre. Então, pensar nesse plano de carreira, às vezes faz até sentido você aceitar um salário menor do que você estava pensando,
mas sabendo que existe um futuro ali dentro do que aceitar um salário maior e que aquilo não vai ter mais nenhum movimento para os próximos meses ou anos, né? Isso faz diferença. Sim. Bom, como tu disse que a gente tem que ter uma base do que a gente tem de gastos para saber até onde a gente pode negociar, eu acho que é válido lembrar que quarta-feira a gente teve uma live sobre educação financeira. E ali a gente teve alguns pontos de como calcular os seus gastos, como realmente saber o que tu gasta, o que tu tem, quanto tu ganha, o que tu aplica, a melhor forma de como se organizar financeiramente. Acho que para todo mundo que está assistindo, se quiserem ver essa live da quarta-feira, ela tá salva aqui no Instagram do DCE, tá? Para todo mundo que quiser ver. E acho que eu já fiz as perguntas mais capciosas, assim, em relação a dinheiro. Mas eu queria saber como eu faço para deixar o meu currículo em si mais interessante. Tá. Porque, ainda mais nesse momento de pandemia, eu sou só mais um número a princípio, né? Então, como eu faço para me destacar pelo meu currículo? Uhum, tá bom. Legal. Bom, acho que, assim, tem coisas básicas, né? Assim, acho que vamos começar do começo. Então, ter todas as informações atualizadas, acho que é o primeiro passo de todos, né? Então, vão imaginar, alguém acha seu currículo, recebe seu currículo, gosta, quer entrar em contato e tal, sei lá, o celular errado, né? Ou o seu celular antigo. Putz, você vai perder uma oportunidade, né? Então, acho que Sim. básico do básico é ter as informações atualizadas. Aí eu acho que é super legal você sempre apresentar um objetivo. Então, o que, que você quer? Ah, eu quero fazer estágio, quero ser estagiário. Não, meu objetivo é para um cargo de gestão. Então, acho que depende muito. Pode ser até áreas também, né? Então, meu objetivo é ingressar na área de vendas, na área comercial, ou numa área de engenharia, enfim. Então, eu acho que é legal sempre deixar claro ali o objetivo. Aí entra a parte de fato do currículo mais especificamente, que então é você dizer quais são suas habilidades. Aí eu acho que faz bastante diferença, e aí eu vou dar duas opções aqui, tá? Que acho que talvez tenha público das duas coisas. Então, currículo para quem nunca trabalhou. O que é legal de ter? Você dizer quais são suas habilidades, então o que você vai muito bem. E aí você pode fazer um paralelo com o que você faz muito bem na faculdade, sabe? Então você vai ser melhor nas relações, mais de humanas ou mais de exatas. Então daí você já consegue ter um pouco de noção das suas habilidades até. É legal falar dos cursos, então além da faculdade, que outros cursos você já fez ou está fazendo? Seja de língua, seja curso de curta duração, seja tem cursos mais técnicos, vamos dizer assim, que as pessoas vão se especializando mesmo ao longo da faculdade, né? Então vão criando algumas especialidades. E aí isso é super importante estar no currículo, principalmente para quem não tem experiência profissional ainda, porque aí vai ser mais baseado na experiência acadêmica, vamos dizer assim. Então, quanto mais coisas você colocar ali que você já fez durante a faculdade, vale. E para quem já teve experiência profissional, aí é óbvio que depois das habilidades vem um resumo das suas experiências profissionais. E aí, o que eu acho bem legal de sempre ter no currículo, de forma sucinta? Você não precisa dizer exatamente o que você fez em cada empresa ou em cada cargo, mas dá um destaque para um projeto de relevância que você fez, ou para alguma atividade que você tocou que teve muita relevância, sabe? Então, o que foi de mais importante que você fez durante aquele ano, ou naquela empresa, ou naquele cargo, sabe? Que aí eu acho que é uma coisa que você vai trazer de forma prática o melhor que você fez naquele momento ali, né? Então, isso eu acho que é bem legal. E aí acho que isso também já diz um pouco do tom de sempre você valorizar a sua trajetória, né? Então, exatamente isso que eu falei, de sempre você pensar que coisas legais que você fez e descrever isso de forma sucinta, mas que você coloque um pouco de conteúdo além de nome de empresa e de cargo. Ou só também o nome do curso, sabe? Mas então, o que te agregou além disso, né? Isso que eu acho que é o importante. Sim. Bom, eu queria saber qual foi o objetivo que tu apresentou no início da tua carreira no teu currículo. Tá. Sim. Eu acabei não falando no começo, né? Eu sou formada em psicologia. E aí, quando eu estava na Uhum. faculdade, eu já percebi.
eu fiz alguns estágios da faculdade, né? Então não era num modelo que precisava passar por entrevista nem nada, assim, eram estágios da faculdade. Então nesses estágios eu fui percebendo que o que eu queria mesmo era trabalhar em empresa. E aí psicologia, empresa, o mais comum é ir para o RH mesmo, né? E aí então quando eu Sim. montei o meu primeiro currículo para ir para programas de estágio, né, para começar a prestar processo seletivo de programa de estágio, o que eu coloquei no meu currículo era um objetivo, então, de ser estagiária na área de RH. Então, eu fiz essas duas especificações, né? Que era estágio e na área de RH. E aí, eu fiz exatamente Uhum. o que eu comentei aqui, né? Coloquei algumas habilidades e coloquei um pouco da experiência acadêmica que eu tinha. Então, qual era a minha formação? Inglês. Falei um pouco... Eu tinha dado monitoria, então eu falei um pouco da minha monitoria, enfim. E aí, eu fui... Meio que esse foi meu primeiro currículo. Ah, que legal. Vou adotar. Vou fazer meu currículo baseado nesses que vocês estão disponibilizando e com essas dicas que tu está dando aqui pra gente. Mas eu queria saber a importância da entrevista no processo de seleção. E, bom, a próxima eu faço depois. É que elas são meio que conjuntas, assim. Tá bom. Bom, acho que a importância da entrevista, na verdade, é Uhum, através da entrevista que tudo vai acontecer de alguma forma, né? Então, óbvio que os processos mudam bastante dependendo da empresa ou dependendo se é um programa ou não, são vagas pontuais, mas geralmente sempre tem um bate-papo com o RH e um bate-papo com o gestor. Isso é o mínimo, né? Às vezes tem mais etapas. uhum, E aí, então, a importância da entrevista é você realmente, num curto prazo ali, né? Que são uma hora no máximo, vai ser sempre. Então, naquele curto espaço de tempo, você conseguir falar sobre você, né? Assim, falando um pouco do pessoal e falando do profissional também. É um momento também de você explorar mais a empresa. Então, normalmente, as pessoas acham que entrevista não é um diálogo, sabe? É só o recrutador fazendo perguntas para o candidato. E, na verdade, não é. Tanto que lá no Pra Valer a gente gosta de falar que, vem bater um papo, etc. Porque o melhor é que seja um bate-papo mesmo. Então, que o entrevistador faça perguntas e depois o candidato também faça perguntas, porque é importante também o candidato aproveitar esse momento da entrevista para conhecer mais da empresa, do cargo, do gestor. Então, o candidato também pode chegar ali com perguntas, que isso faz bastante diferença e é importante nesse momento, né? Para depois você saber se uhum. quer trabalhar naquele lugar ou não. Sim. É uma decisão dupla, né? É a decisão da empresa e também de quem está procurando aquela vaga, de quem está se candidatando. Com certeza, é isso aí. Bom, eu queria, analisando os tempos que nós estamos vivendo atualmente, eu queria saber qual é a diferença entre uma entrevista presencial e uma online. E se tem diferenças de comportamento na entrevista online que não tem na presencial, se na entrevista online eu posso deixar minha câmera desligada ou se é obrigatório deixar ligada, Uhum. se tem alguma dica de vestimenta para entrevista online. Uhum. Tá. Bom, então vamos. Realmente são coisas diferentes, né? Acho que a pandemia, a gente está cada vez mais em fazer as coisas online e elas estão ficando cada vez mais parecidas com o que era o presencial. Uhum, Mas claro que ainda existem algumas diferenças. Então, assim, falando de entrevista online especificamente, né? O que eu acho que é importante? O candidato sempre saber qual é a plataforma que vai acontecer a entrevista. Então, se é via Skype, Whereby, Meet, enfim, qual é a plataforma. E aí ele se preparar com antecedência, né? Então, se tem que baixar um aplicativo, baixa antes, testa, vê se deu certo mesmo, se precisa fazer um cadastro que não funcionou, ou se é só um link que já abre. Então, eu acho que é bem interessante se preparar antes da entrevista nessa parte, vamos dizer assim, das ferramentas, né? Garantir que o celular está com uhum, fazer pelo celular. Enfim, se vai usar fone ou se vai usar o som do computador ou do celular. Então, testa tudo isso antes da entrevista para não ficar depois na hora super nervoso que não tá dando certo e tal. E aí já vai gerando uma ansiedade a mais, né? É, uhum.
Então, acho que a primeira parte é essa das ferramentas, vamos dizer assim. Acho que ligar a câmera e não ligar a câmera, a minha sugestão, né? Sempre liga a câmera. Hoje em dia, é bem delicado essa coisa de ser obrigado a ligar a câmera, tá? Então, assim, não vamos dizer assim, uma conduta muito correta do recrutador obrigar o candidato a ligar a câmera. Não é. Então, isso tem um recrutador que meio que force a pessoa a ligar. Mas acho que gera muito mais empatia e melhora a conexão entre as duas pessoas ali. Então, vamos supor, né? Se a gente estivesse conversando, sei lá, eu por telefone, que a gente não estaria se vendo, putz, sei lá, talvez seria diferente, né? Talvez a gente estaria tendo aqui uma conversa mais truncada. Eu acho que quando existe a câmera, que uma pessoa pode olhar a outra, a partir da câmera você vai fazendo leituras, né? Então você vai vendo se a pessoa tá gostando do que você tá falando, se a pessoa tá com cara de dúvida, e aí você pode explorar um pouco melhor ali aquela questão. Então eu acho que ligar a câmera sempre ajuda, tá? Até se travou e a pessoa não tá te ouvindo, né? Sim, você percebe ali com a câmera ligada. Com a câmera desligada, você não tem ideia do que o outro interlocutor tá sentindo com o que você tá falando. Então, eu acho que dá uma dificultada na entrevista. O que mais você tinha perguntado? Desculpa. Se tem alguma vestimenta apropriada, se é a mesma coisa que o presencial, se tem alguma outra dica nesse sentido da entrevista online. Tá. Bom, assim, acho que a minha primeira resposta para entrevista online de vestimenta, acho que o look é meio look Jornal Nacional, sabe? Que é assim mesmo, para baixo pode ser pijama. Mas, porque, enfim, não vai aparecer o corpo inteiro mesmo. Então, com certeza, isso seria diferente do presencial, né? Que não dá para ir de pijama. Mas, falando de vestimenta em entrevista no geral, agora, sem a brincadeira, que eu acho que é importante? Sempre o candidato dá uma pesquisada para entender qual é meio que a vibe da empresa, sabe? Assim, então, como que é o clima? É uma empresa muito formal? Ou é uma empresa muito mais informal, mais descolada, que tem um público muito jovem? Isso já diz um pouco de como as pessoas se vestem. Então, esse acho que é o primeiro ponto que pode ser legal e que ajuda aí a pensar um pouco na forma como você vai vestido. E aí, eu tenho outro ponto que, para mim, é bem importante, que é você ser quem você é. Então, assim, vamos supor que você vai trabalhar... Que curso você faz, Vicky? Administração. Ah, tá bom. Então, boa. Então, você faz administração e aí você resolve prestar processo seletivo num banco. Tudo bem que agora os bancos estão mais modernos, né? Mas você vai prestar processo seletivo num banco onde todos os homens usam terno e gravata e todas as mulheres têm que ir de salto fino e, sei lá, e usam a saia. E, putz, aí você vai olhar aquilo e falar, meu, não tem nada a ver comigo, tipo, né? E aí você vai ter que se montar Nada. com uma coisa que não tem nada a ver com você. A chance de você usar uma roupa que não tem nada a ver com você e entrar nesse ambiente geralmente vai fazer com que você se sinta muito esquisita. E aí a chance de você, de fato, não se sair bem na entrevista aumenta. Então, por que eu tô dizendo isso? Independente se você foi chamada para entrevista ou não, dá uma checada se aquela empresa é o tipo de empresa que você quer trabalhar. Porque isso muda tudo. E por isso que eu falo sempre que ser quem você é e desde como você se veste vai fazer diferença. Então, putz, se você é uma pessoa mais informal, que gosta, enfim, de, sei lá, de trabalhar num ambiente que vai ser mais tranquilo, né, mais confortável de alguma forma, procure empresas que são desse tipo, assim, nem vai atrás de, tô dando um exemplo hipotético, né, mas nem vai atrás de trabalhar em banco, sabe? Não vai ter a ver com você. E a mesma coisa para as pessoas que são talvez mais certinhas e que têm um super sonho, etc. Então, isso também precisa ficar bem claro, assim, não adianta você querer se montar num personagem, porque vai durar pouco, né? Assim, primeiro que o recrutador geralmente percebe. Segundo, que nem você vai ser feliz. Se você passar naquele processo e entrar naquela empresa que não tem nada a ver com você, putz, não vai durar muito. Não vai ser legal nem para você, nem para a empresa depois. Então, isso... Sim. Bom, realmente, um banco onde eu teria que usar um terninho e salto não tem nada a ver comigo. Eu adoro usar tênis, coisa baixinha, prefiro. Mas eu queria algumas outras dicas, além de todas essas que tu já deu pra gente,
de como me sair bem em uma entrevista, seja ela presencial ou online. Tá, A gente pode fazer os dois, dicas para o presencial e dicas para o online. tá. Acho que não sei se tem muitas diferenças. Vou pensando aqui na hora e vou falando, né? Mas eu acho que a primeira é você demonstrar interesse, né? Então, se você chegou para uma entrevista, mostra interesse. Então, né, se coloca à disposição, mostra que você está feliz de estar ali de alguma forma, sabe? Agradece o tempo do gestor ou do recrutador. Eu acho que ter essa cordialidade, sem ser muito forçada, vai fazendo com que vocês vão criando uma empatia, vai criando uma conexão, vai deixando tudo um pouco mais natural também. E aí o papo vai rolando também de uma forma mais gostosa, sabe? Não precisa ser uma coisa Uhum. mecânica de perguntas e respostas, etc. Então, isso eu acho que é uma coisa importante. Aí, acho que outra coisa super importante, principalmente aí pra galera que não tem experiência e que super, enfim, super entendo, porque gera uma mega ansiedade nas primeiras entrevistas, é super normal de ficar nervoso, né? Mas ter uma postura mais de confiante, né? E o que eu quero dizer com uma postura confiante? Não fica olhando para o chão ou para a mesa, ou tipo, mexendo na mão e olhando assim para a mão. Olha no olho da outra pessoa, né? Então, olha para outra pessoa que você está conversando, coloca assim, vai falando e vai meio que colocando um sorriso no rosto também. Sabe, se preocupa de alguma forma com a postura. Eu acho que uma coisa que pode fazer diferença nas entrevistas online, se você vai fazer entrevista, sei lá, no sofá, não fica lá jogado no sofá, com a câmera metade da testa aparecendo e aí não aparecendo mais nada, né? Então, tipo, também pensa no local que você vai fazer a entrevista, posiciona bem a câmera para você aparecer enquadrado. Então, isso mostra assim que você tá interessado e dois que você tá tendo uma postura profissional, mesmo estando na sua casa, mesmo estando fazendo um negócio ali de celular, né? A entrevista do celular. Sim. Acho que faz diferença também essa postura. E, como eu falei antes, né? Apesar de ser uma postura confiante, etc., seja você, continua sendo você, do jeito que você é, que isso sempre é a coisa mais importante que tem. Aí, óbvio que a gente já falou um pouco, né? Então, você já enviou o seu currículo, então aquela pessoa já leu o seu currículo, ela vai estar com o seu currículo ali na hora, né? Então, acho que aí o que você precisa fazer ali é sempre ressaltar suas qualidades. Então, o que eu acho que vale, assim, como dica? Primeiro, acho que tem uma dica que é treina antes de entrar na entrevista, né? Então, cria o que você quer falar na sua cabeça, para a hora que você chegar na entrevista, você falar com bastante clareza e não ficar confuso ou você esquecer alguma coisa importante no meio do caminho. E aí, na hora que você for falar, você vai sempre contar uma história. Então, vamos supor que é a entrevista de primeiro emprego quando a pessoa não tem nenhuma experiência. Conta a história, por que você resolveu fazer administração, o que você gostou mais na administração, por que você acha, então, que você vai se dar bem em tal área, sabe? Então, vai fazendo um link. O que você gosta na faculdade e por que você acha que você vai se dar bem em tal área. Quais são suas habilidades que vai fazer você desempenhar naquela área e assim por diante. E quem já trabalhou, a mesma coisa, né? Então, conta um pouco da sua história toda. Qual foi, sei lá, qual foi seu primeiro emprego, como foi sua trajetória, depois disso, o que você fez. É legal, às vezes, contar um motivo pelo qual você saiu de um lugar e foi para outro, que nisso vai ficando um pouco claro também para o recrutador ou para o gestor quais são as ambições, o que faz uma pessoa feliz, o que faz aquela pessoa feliz em uma empresa ou em outra e assim por diante, né? Então, acho legal ter esse histórico, assim, meio que o storytelling mesmo da sua carreira, seja acadêmica, seja profissional. Uhum. Aí, acho que tem um outro ponto, que é você reconhecer os seus defeitos. Porque, enfim, ninguém nem adianta chegar lá achando que você vai mostrar que você é perfeita sem defeitos, porque ninguém é mesmo, né? Então, É. então não adianta. E aí é legal também já pensar antes, então, o que você vai colocar como defeito. Então, assim, que eu já fiz muito programa de estágio. E 90% de estagiário não se prepara para essa pergunta. E a hora que a gente fazia a pergunta, todo mundo responde: ah, eu sou perfeccionista demais, eu sou muito ansioso, então eu faço muita coisa ao mesmo tempo. Mas assim, né? Tipo, isso não é lá um defeito, ou o pior defeito que todo mundo tem. E aí, então, acaba soando também um pouco como
falso, né? Assim, a pessoa não quer falar de verdade. Então, eu acho que vale a pena pensar, sim, direitinho nisso. E uma outra dica que eu posso dar é que quando a pessoa perguntar qual é o seu defeito, em vez de você responder com uma característica, tipo, sei lá eu, né? Tipo, sou perfeccionista. Em vez de você responder assim, você pode responder, dando exemplo de algo que você fez que não deu certo. Que eu acho que é um jeito muito legal de responder. Então, quando alguém Uhum. falhou, falar, putz, vou te contar um projeto que eu fiz e acabou não dando certo. E aí você já conta, não deu certo por causa disso, disso, disso. E com isso eu aprendi tal, tal coisa. E aí já vai ficando muito Uhum. claro e explícito também pro recrutador ou pro gestor que você é uma pessoa que tem autoconhecimento, que consegue fazer uma autoavaliação do que você vai bem, do que você não vai, o que você precisa melhorar. Eu acho que o legal, quando a pessoa pergunta sobre essa história de defeito, ou sei lá eu, é não você só você dizer, mas você dizer o que você sabe que você pode fazer para melhorar, ou que você sabe que você precisa melhorar, sabe? Então, deixar claro que não é só o defeito em si, mas que você tem ali um interesse em se desenvolver, em melhorar e assim por diante. E com isso tu acaba mostrando até um pouquinho de autogerenciamento, né? O que também é muito importante e demonstra que tu sabe trabalhar sem alguém estar a todo tempo te monitorando. Já é um ponto a E, favor. exatamente. Bom, o que mais que tem de dicas? Acho que tem uma dica que a gente já falou um pouco aqui, mas é sempre ser sincero e honesto, então sempre falar a verdade. Não adianta chegar na entrevista e ficar falando que tem experiências e que tem cursos e depois não tem. Porque é muito ruim, assim, se você entra depois nessa empresa e quando você entra as pessoas percebem que você mentiu na entrevista, vai ficar muito chato. E aí também é uma imagem que você já quebra ali, né, de cara e que, putz, vai ser muito difícil de construir de novo. Na verdade, assim, arrisco dizer que você não vai conseguir construir. Então, acho que ser honesto, sem dúvida nenhuma, é importantíssimo, assim, sempre falar a verdade. Que mais? E aí acho que tem também um outro ponto que eu já falei em alguma outra pergunta que você me fez, Vicky, que é Uhum. a perguntas. Então não chegue na entrevista sem nada para perguntar, sabe? Então, como eu falei, a entrevista não é só o recrutador fazendo pergunta e o candidato respondendo, mas faça perguntas você também. Então, é importante, como você falou, né? Assim, é uma escolha dupla, não é uma escolha só da empresa, mas é o candidato também escolher aquela empresa para trabalhar. Então, para você escolher, você precisa saber de algumas coisas. Qual é o clima da empresa, qual é o estilo de trabalho, como que seu gestor é, quais são os desafios, como que é a carreira, que a gente já falou um pouco, qual que é o propósito daquela empresa, quais são os valores. São coisas importantíssimas para qualquer pessoa tomar a decisão de que vai ou não vai trabalhar lá. Então, é muito importante que o candidato leve perguntas. E quanto mais legais, mais inteligentes forem as perguntas, mais faz esse candidato se sair bem na entrevista também. Acho que essa é uma boa dica. Pensa bem nas perguntas que você vai fazer. Isso pode fazer com mostrar que você é inteligente, que você tem potencial, que você questiona. Então, é legal pensar nas perguntas. Deixa eu pensar. Deixa eu ver aqui o que tá rolando nos comentários. Tem muita gente dando risada do perfeccionista. Ah, meu Deus. Mas já ouvi bastante nas entrevistas que eu fiz. Inclusive, uma vez disse isso há muito tempo atrás, lá ali nos meus 18 anos. Eu disse isso. Graças a Deus, não digo mais. A gente aprende, né? É, Mas deixa eu ver. Fernanda aqui tá comentando sempre falar a verdade. Eu acho que é o principal ponto de uma entrevista, né? Como tu mesma disse. E não sei, eu basicamente tô amando as dicas que tu deu até agora. Não, a princípio não tenho nenhuma dúvida, mas não sei se é possível. Mas tem alguma pergunta que eu consigo usar, digamos, em mais ou menos todas as empresas que eu for, eu posso perguntar logo de cara se existe a possibilidade de crescimento dentro daquela empresa, na carreira. Eu posso perguntar isso?
De crescimento, você diz? É, de crescimento. Uhum, Eu claro. posso chegar e dizer, olha, adorei a vaga, não sei o quê, mas eu gostaria de saber quais as possibilidades de crescimento dentro dessa empresa a partir dessa vaga. Sim, eu acho que pode. Acho que talvez a melhor forma de sempre fazer a pergunta é perguntar um pouco para ou a recrutadora ou o gestor, né? Perguntar qual é o plano de, sim, se aquela empresa tem um plano de carreira ou como que eles entendem carreira dentro da empresa. E aí as pessoas vão Hum, contar um pouco, né? Tipo, a gente tem avaliação, a partir da avaliação a gente faz promoções, ou, putz, não, todo ano tem um mês que tem os aumentos salariais, ou não, não tem nada disso, a gente tem um processo super fluido. Então, eu acho que a forma legal de perguntar é sempre perguntar um pouco para pedir para as pessoas contarem como que eles enxergam carreira dentro daquela empresa. E aí, cada empresa vai ter um jeito mesmo, né? ah, boa. Eu já não perguntaria dessa forma, olha. Já é mais uma pergunta que eu vou anotar aqui para mim nas próximas. Mas eu não tenho mais nenhuma dúvida quanto a como montar o meu currículo. Eu não sei se tu tem alguma dica extra, bônus pra gente. Tenho, na verdade. O que eu ia falar é que a gente falou bastante aqui de currículo e de entrevista, né? Mas não Uhum. ter o LinkedIn. Então, hoje, na verdade, Uhum. é um currículo virtual, né? Então, tudo que eu dei de dica para o currículo, de fato, né? Vamos dizer assim, o currículo físico, são dicas que vocês podem usar também no LinkedIn. Mas é super importante ter um perfil no LinkedIn. Então, um perfil com foto, com descrição do objetivo e aí contando um pouco também da sua trajetória, seja acadêmica ou seja profissional. Mas acho que a minha dica bônus é essa, assim. Use LinkedIn. Uhum. É uma boa ferramenta. Tu falou de foto agora, eu lembrei de uma coisa. Em que parte eu coloco a minha foto no meu currículo? Ou se eu coloco, se eu não coloco? Se pode ser uma foto mais casual, se precisa ser aquela coisa engessada 3x4, assim. Como? Não acho necessário colocar foto no currículo. Acho que é uma Uhum. dia que quase empresa nenhuma se importa. É meio. Não acho necessário mesmo. Acho que não faz muita Uhum. nenhuma, na verdade. Se você quiser colocar mesmo assim, acho legal colocar na parte superior, ou no canto direito ou no canto esquerdo, mas que fique meio deslocado do resto do escrito, sabe? E Uhum. o ideal é você não. Assim, acho que não precisa ser uma foto 3x4, né? Porque foto 3x4, quem sai bem numa foto 3x4, mas também precisa ser uma foto mega casual de você na cervejada da Fevale, com uma latinha na mão. Aí também não precisa. Mas acho que dá para ser um meio termo, assim, uma foto um pouco mais informal, mas que obviamente seja adequada para aquele, né, para aquele momento ali que é um currículo, que é uma entrevista. Tá. A Fernanda colocou que a pior parte para ela é saber como se arrumar para uma entrevista online ou presencial, mas eu vou puxar para online porque é o momento que estamos passando. Com make, com brinco, sem brinco, como ela segue essa. Olha, Fernanda, você muito, muito, muito sincera com você. Acho que essas dúvidas, assim, make, brinco, vai do jeito que você se sente mais confortável. Então, se você é uma pessoa que gosta de usar maquiagem, que gosta de alguma forma se sentir melhor ali com maquiagem, se sente mais seguro, vai de maquiagem. Brinco a mesma coisa. Se você é mais vaidosa, se você gosta de acessórios, etc., se isso te traz, às vezes, uma sensação de poder, vamos dizer assim, bota um brincão. Agora, se não, se você for uma pessoa mais tranquila, que quase nunca usa maquiagem, e se fosse maquiar só para entrevista, vai se sentir meio estranha, vai se sentir outra pessoa, não usa maquiagem. Vai sem. Vai do jeito que você gosta de estar mesmo, assim, como você se sente bem. Porque isso vai te trazer mais segurança. Bom, eu não tenho mais perguntas e eu queria agradecer muito a tua participação nessa live. Eu acho que o conteúdo foi importantíssimo.
Eu tô analisando as minhas entrevistas passadas e pensando em tudo que tu falou. E eu tô me julgando muito, mas eu acho que tudo que eu aprendi aqui, tudo que eu escutei, eu vou levar para as próximas e vou botar, seguir cada dica com o meu currículo, porque, assim, são coisas simples, mas que a gente às vezes não se liga. Nossa, eu tô analisando tudo. Que bom que, enfim, foi bom para você. Espero que tenha sido bom para outras pessoas também, que tenha servido as dicas. Espero que Uhum. arrasem aí nas próximas entrevistas e que dê tudo certo. E eu queria falar também, aproveitando aqui que a gente está encerrando, Vicky, também queria super agradecer esse espaço, né, para a gente conversar. Para mim também foi super legal. Adoro participar desse tipo de coisa. Queria só lembrar todo mundo que agora, a hora que acabar a live aqui, uma representante do Pra Valer que atende a Fevale vai estar disponível. Então, para atender vocês, quem tiver com problema de renovação ou com dúvidas, ela ajuda vocês aí com o que for preciso. E acho que a hora que a gente acabar aqui, vai subir o nome dela e o contato, né, Vicky? Isso, Tá bom, legal. Muito isso obrigada. vai ficar disponível. Também vamos deixar disponível o link que vocês disponibilizaram os currículos. E, nossa, incrível! Eu tô fazendo cada link dentro da minha cabeça com tudo que tu falou. Que bom, que bom. Então é isso, obrigada pela oportunidade. Muito. A gente que agradece, né, por todo esse conteúdo. Bah, acho que todo mundo aqui tá analisando a sua trajetória com essas dicas. Que bom. Muito obrigada. E queria lembrar a todo mundo que está assistindo que na próxima semana a gente tem a Calibrada Digital, dos dias 24 a 28. Ela é feita pelos estudantes, para os estudantes, mas aberta a toda a comunidade. Inclusive, se tu quiser participar, Gabi, tu pode assistir os nossos bate-papos. Ele é totalmente online e aberto, então é só participar. Os temas estão muito bacanas e atuais. São 3 debates, shows, várias lives durante a semana, então vai ser muito bacana. Que legal, que bom. Muito bom. Bom, acho que seria isso. Muito obrigada a participação de todos, gente. Tenham uma ótima noite. Obrigada, Gabi. Um grande beijo. Espero que tu possa estar nas próximas caloradas com a gente também, trazendo mais dicas. Com certeza, conta comigo. Obrigadão. Um beijo. É isso, gente. Beijo. Tchau, tchau.